7 e no verso 36. Lucas, capítulo 7, verso 36. Vamos ler então essa escritura. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um veneno. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe com os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o vento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize ao mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgai-te bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu a esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas, enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com o vento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por quê? Porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Vamos orar. Pai, está lida a tua palavra, e eu peço nesta noite que o Senhor continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua palavra, pois precisamos ouvir a tua palavra. Ajuda-nos então, que nós possamos nos concentrar a ouvir a tua palavra, porque é o momento de nós ouvirmos a palavra, é o momento de nos desligarmos deste mundo. Obrigado por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos. Eu gostaria de dar um título a esta escritura, e hoje nós vamos ensinar. Eu não vou pregar e vou palestrar para vocês acerca deste assunto dentro da mensagem do profeta. Eu gostaria de intitular este versículo o título de Cumprindo com os nossos compromissos. Então você preste bem atenção, que eu vou falar sobre compromisso e responsabilidade. Você tem que estar bem atento. Se eu fosse você, traria um caderninho, os cultos, e uma canetinha, para anotar as coisas. Um versículo bíblico que é citado, uma citação que às vezes você acha interessante, você anota ali. Seria interessante. Na maioria das reuniões do Mombrana falava que tinha pessoas que anotavam. Ele dizia: você anotou aí? Sinal de que as pessoas tinham interesse, né? E ouvir a pregação, chegar em casa e dar mais uma examinada, né? E muitas vezes era pedido as fitas de pregação. Como a gente não tem fita, a gente tem DVD, né? Então, se você desejar os DVD, a gente tem alguns DVD já daqui e alguns que eu tenho pregado fora. Eu já falei umas quantas vezes, né? O pessoal parece que não se interessa, né? Mas tem DVD de pregação à vontade, né?
Claro, se fosse de filme você me compraria, mas não é de filme. Muitas vezes não sente falta de dinheiro, mas não sei, né? Acho que não é falta de dinheiro, não, né? E às vezes o 99 está cheio de crente. Ele iria. Muito bem. Nós vamos falar então dessa escritura. E você preste bem atenção que eu vou fazer um fundo rápido para mim poder entrar nesse assunto. E eu escolhi a mensagem Um Homem Correndo da Presença de Deus para me fazer o fundo desta pregação. Eu gostaria de ler os 2 parágrafos para me entrar no assunto que eu quero. E para você ter uma ideia, a palavra compromisso, todos os dicionários, o dicionário Ximenes, o dicionário Aurélio, todos eles falam a mesma linguagem. Então a palavra compromisso está escrito assim, é uma obrigação, caráter social e outras coisas, acordo, pacto, dívida que se deve pagar no dia combinado. Esta é a palavra compromisso. E a palavra responsabilidade, qualidade ou condição de responsável, obrigação de responder pelas consequências dos próprios atos. Isto é responsabilidade. Então, o compromisso e a responsabilidade, elas andam juntas, elas estão parelhas. O compromisso e a responsabilidade. Está prestando atenção aqui, Ruth? Está escalando? Então olha aqui para mim. Eu estou aqui, eu não estou lá atrás. Olha aqui para mim, todos dois. Prestem atenção. Então, para você ter uma ideia, elas andam junto, a responsabilidade e o compromisso. Por exemplo, eu tenho um compromisso de vir no culto e tenho uma responsabilidade de pregar para você. Então eu tenho um compromisso de estar aqui, cumprindo o meu dever, o meu compromisso, e eu tenho uma responsabilidade de pregar a palavra a você. A igreja, por exemplo, eles têm um compromisso de estarem aqui e têm uma responsabilidade de obedecer a palavra. Porque obedecer a palavra é uma responsabilidade. Então nós vamos ver na mensagem Um Homem Correndo da Presença do Senhor. Se você desejar essa mensagem, eu tenho sobrando aí. Quem não tem? O Homem Correndo da Presença do Senhor. No parágrafo 46, na parte B do parágrafo, Ombrana diz que cada um de nós, aqui encontrado, vamos pegar o exemplo, cada um de nós, sempre, observe bem, estamos correndo de algo. Sempre estamos correndo de algo. Nós corremos dos problemas. Olha bem, preste bem atenção. Nós corremos das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos mais tendência de correr do que ficarmos para encarar. Então olha bem onde eu vou chegar com você nesta noite. Preste atenção. O que é então compromisso e responsabilidade? Elas andam juntas. Por quê? Porque eu tenho que ter as duas partes. E eu vou falar para você bem simples. O profeta diz que às vezes encontramos que temos tendência de correr. Agora, você observa as coisas. Quando você chega a escolher a sua esposa para se casar, ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. Agora veja bem, é obrigação assumir, quando se casa, essa responsabilidade. Então você se lembra de uma coisa: talvez você construa uma casa, até mesmo uma casa muito boa e bonita,
Então lembre-se de uma coisa: como uma mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar os seus filhos. Olha bem, responsabilidade. Então nós vamos ver daqui a pouco mais sobre este compromisso, a qual é tão sagrado, que andam junto com a responsabilidade. Mas para mim poder chegar nos dois lados, eu tenho que fazer esse pequeno fundo sobre responsabilidade, porque eu vou mostrar para você que Jesus Cristo e o mensageiro que foi avisar Jesus Cristo para ir na festa de Simão, o moço representa a responsabilidade e Jesus representa compromisso. E eu vou mostrar para você já em breve, para você ver como se encaixa as coisas. Então, temos responsabilidade então de criar os filhos, e você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. Você tem a responsabilidade de dar, vestir e alimentar os seus filhos. Então veja o que é responsabilidade para nós. Mas encarar a responsabilidade às vezes nos esfola a própria pele. Fazer isso, irmão, como o próprio pai encarar a responsabilidade de bater no seu filho, essas criancinhas não se deseja fazer isso. Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar esta criança. Por quê? Porque a Bíblia disse: poupa a vara e prejudicarás o teu filho. Então veja o que é ter uma responsabilidade. Está entendendo? Amém. Fácil, né? Amém. Então nós temos um mundo justamente que eu vejo de pais e mães irresponsáveis, que deixam os seus filhos à vontade, que deixam os seus filhos fazer o que querem. Nós temos um mundo de pai e mãe modernos, que não é como antigamente, não é como as eras passadas, não é como o meu tempo. Nós vimos que hoje é mais fácil a mãe se livrar do filho do que encarar a responsabilidade de criar o filho. Hoje existe creche, existe outras entidades a qual apoiam, que cuidam dos seus filhos para você trabalhar. Nós vimos ali em Torres, a irmã Celia, a irmã Rafael trabalha em uma creche, a irmã Tatiane trabalha em creche. Nós vimos quantos casais levam seus filhos para cuidarem na casa da irmã Celia, para passear, para não poder levar os filhos juntos, para passear. Quer dizer, a mãe própria perdeu aquele sentido de criar os filhos. O negócio é se livrar dos filhos. O negócio é não querer estar com os filhos ali para os filhos não atrapalhar. Lembre-se que é uma responsabilidade do pai e da mãe criar os filhos, conduzir os filhos ao caminho do Senhor. Então vamos fazer esse pequeno fundo. Eu vou deixar essa mensagem de lado aqui, depois vou ler ela de novo. Você vai ver que como é interessante este compromisso agora, a qual nós lemos aqui. Depois eu vou citar novamente a responsabilidade. Por quê? Porque Jesus, ele sempre cumpriu com seus compromissos. Amém. Embora ele esteja ocupado, embora que ele esteja dormindo, para você ter uma ideia, quando Jesus estava no barquinho em alto mar com aqueles discípulos, ele estava dormindo, ele estava descansando. Agora, era uma obrigação de Jesus, era um compromisso de Jesus acalmar o vento, acalmar a tempestade. Você vai ver que ele foi chamado, mesmo ele dormindo, ele tinha compromisso com a sua igreja, ele tinha compromisso com os seus discípulos. Então ele acalmou o vento, acalmou a tempestade. Você vai ver que Jesus estava em outro lugar, longe de Betânia. Nós pregamos aqui no outro domingo a respeito disso. E Jesus deixou o compromisso dele e veio atender o compromisso de um amigo morto. Então vê que ele cumpre todos os compromissos dele, correto? Então às vezes tem compromisso, meu assunto é cumprir os nossos agora. Agora cabe a nós respeitarmos a linha de Deus, porque às vezes nós próprios como cristãos, nós não queremos cumprir os nossos compromissos com Deus.
Às vezes nós vemos aqui porque o compromisso e a responsabilidade andam juntos. Eu não posso ter responsabilidade sem ter um compromisso por aquela responsabilidade. Então, o que é compromisso? É vir. O que é responsabilidade? É participar. Por exemplo, o profeta falou, eu sou responsável em um culto de cura divina, por exemplo. Se alguém vem para ser curado e o meu mau comportamento prejudica aquela pessoa de ser curado, então eu tenho uma responsabilidade quando eu venho para a casa de Deus. Verdade, amém? Está entendendo? Eu tenho uma responsabilidade, porque o meu compromisso eu já cumpri, que é de vir para a casa de Deus. Agora, estando na casa de Deus, eu vou tomar por si responsabilidade. A responsabilidade de manter a minha ordem na igreja, a responsabilidade de sentar, ouvir a palavra, escutar a pregação. Agora eu sou responsável porque pelos meus atos errados eu vou dar conta. Agora presta atenção, ninguém fora de ordem vai dar conta pelaquela pessoa que não está fora de ordem. Ela só atrapalha a cura de alguém, porém você não vai pagar por aquela pessoa irresponsável estar fora de lugar. Você não vai dar conta. Então aqui a palavra responsabilidade, alguém tem que pagar pelos seus próprios atos. Verdade. Irresponsabilidade. Vamos lá então. Então você vai ver que nesta área Jesus sempre cumpriu os seus compromissos. Ele sempre teve responsabilidade. Agora você vê, quando ele ia curar os enfermos, ele tinha uma responsabilidade em curar os enfermos. E quando ele curava os enfermos, era tão responsável que ele dizia, a tua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te curou. Isso é uma responsabilidade, porque tu está citando a palavra para alguém, a pessoa está acreditando em você. Você tem que ter um autodomínio, uma autoconfiança e dizer, eu acredito que você está curado. Isso é uma responsabilidade, incitar para a pessoa, tu estás curado. Então isso é responsabilidade. Então Jesus, ele cumpria todas as suas obrigações, todos os seus compromissos e tinha as suas responsabilidades. Estão entendendo? Uma das mais responsabilidades que eu vi foi quando ele disse para Pedro, quando ele estava no barco, e quando Pedro disse, os discípulos viram e acharam que era um fantasma, e Jesus disse assim, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro disse, se é o Senhor, faça que eu vá até aí junto com o Senhor, dentro da água. Olha a responsabilidade de Jesus, venha. Isso é responsabilidade, venha. Ele ficou responsável pela alma do Pedro, dizendo, vem, aquela segurança, aquela responsabilidade, aquele compromisso que ele tinha, aquela confiança de Pedro em Jesus foi tão certa, que ele desceu, colocou o pé na água e andou os 3 passos. Mas o que derrubou o Pedro não foi por causa de Jesus, foi porque uma pequena onda se atravessou na frente dele, ele olhou para a onda, entontou e afundou. Mas Jesus, sendo um homem responsável, pegou Pedro dizendo, homem de pouca fé, levanta. Eu não disse para ti, se tu não duvidasse, era para tu vir aqui. Agora, por que tu duvidou, Pedro? Quem duvida afunda. Verdade. Quem duvida afunda pelas ondas do temporal, pelas ondas da dificuldade, pelas ondas talvez da enfermidade, pelas ondas da dificuldade, pelas ondas da pobreza. Qualquer onda que vir na tua vida, se tu duvidar, tu afunda. Verdade. Afunda nos embaraços da vida. Então isso é ter compromisso. Então veja. Então vamos lá. O que é então compromisso, pastor? É obrigação, caráter social, responsabilidade, é acordo, pacto, dívida que se deve pagar até o dia combinado. Isso é compromisso. Então a palavra responsabilidade também é qualidade ou condição responsável. É obrigação de responder pelas consequências dos próprios atos. Muito bem, vamos pegar essa palavra aqui no dicionário e vamos ver. Por exemplo, eu estou pregando a palavra para você. Tudo que você fazer lá fora, você é responsável pelo que você está fazendo. Você, todos nós, vamos arcar com nossos próprios atos. Ninguém vai colher porque você está saindo fora da palavra. Quem colhe é você. Você é responsável pela alma que está em você. Você é responsável pela salvação da tua alma. Você vê que a salvação ela é individual. Então eu tenho meus atos errados, eu pago pelos meus atos errados. Por quê? Porque eu sou irresponsável. Eu não tenho responsabilidade. Está entendendo?
Então você vai ver que eu quero trazer um personagem rápido para você, chamado Ezequias. Você vai ver que o rei Ezequias, ele foi um grande rei. Deus prosperou a vida dele tremendo. Ele tinha ouro, tinha prata, tinha fazenda, tinha ovelha, tinha gado, tinha linho, tinha seda, tinha toda a roupa, tinha o óleo precioso, tinha um guento, ele comprou parte de cidade, ele tinha amigos na Babilônia, foi um grande rei. E você vai ver que ele adquiriu, o profeta disse que foi um furúnculo. Mas o furúnculo diz ele que não mata as pessoas, o furúnculo é curado. A pessoa tem, tira o carnegão, depois melhora. Então o Branco disse, não, ele tinha um tumor. E era para a morte, era maligno. E era uma permissão de Deus que aquele câncer se alojasse nele, porque Deus queria tratar com aquele homem. Deus queria tratar com Ezequias, porque Ezequias se autodominou no reino dele, tirando algumas coisas que Deus colocou para ele fazer. Se é uma coisa que nós fizemos, nós colhemos, é isso aí. Quando Deus traz a palavra para você e nós tentamos desviar, fazer da nossa maneira, mais cedo ou mais tarde, eu e você colhemos as consequências de sair fora daquilo que Deus colocou. Qualquer um de vocês, nós todos colhemos se nós sair fora daquilo que Deus colocou para nós fazer. Amém. Então vocês sabem que vocês são responsáveis de estar aqui ouvindo esse sermão. Aí o profeta fala deste rei, para nós termos um pequeno fundo a respeito disso. Na mensagem Advertência e depois Juízo, ele fala no parágrafo 42, ele fala do rei Ezequias. Mas ele fala também, começando para falar com o rei Ezequias, ele fala que o rei Ezequias tinha compromisso, mas faltou então um pouco de responsabilidade, porque ele atendia tudo, ele fazia tudo, ele ia em qualquer lugar, ele atendia o seu reinado, ele ia em terras longínquas, ele fazia de tudo, porém faltou um pouco de responsabilidade. Agora no parágrafo 40, o profeta fala um pouco dele, mas antes disso ele fala sobre responsabilidade, dizendo assim, porque temos uma responsabilidade nós, pela qual teremos de responder a Deus um dia. Todo homem que vem sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. E para muitos de nós aqui nesta noite, uma administração. Nós temos que responder por isso. Essa responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós. Olha bem, presta atenção. É uma administração que Deus deu a nós, chamado responsabilidade. Amém. Olha então a narração do nosso precioso irmão. Ele diz aqui: isso foi comissionado por Deus, não importa o que isto seja. Como disse há um momento, que uma boa dona de casa. Então seja então você uma boa dona e genuína mulher de dona de casa, porque isto é correto. Se esta comissão é para ser um agricultor, seja então um agricultor genuíno. É para ser um filho de Deus, sejamos então um filho de Deus genuíno. Vê que isso é responsabilidade. Mas vamos lá. Seja o que for que Deus tenha te posto a você, para você fazer, você tem agora uma administração para com aquilo. Você tem que responder a Deus por aquilo. Por quê? Porque toma todas estas coisas para fazê-lo. Então nós temos agora em nossas mãos uma grande responsabilidade. O que Deus me colocou? Me colocou como um pastor. Então eu tenho que fazer o melhor como pastor. Pastor, o que Deus me colocou? Parece que Deus me colocou sentado no banco, somente ouvir a palavra. Seja um bom leigo do banco, ouvindo a palavra. Faça o melhor. Pastor, eu sou músico, eu sou responsável então pela administração do músico, eu sou tocador. Eu tenho que fazer o melhor, porque se eu não fazer o melhor, Deus não trata com relaxados. Verdade. Deus trata com responsáveis. Amém. Deus não trata com relaxados na igreja. Deus trata com responsáveis. Então foi dada uma comissão para o rei Ezequias. E o profeta disse: Ezequias foi admoestado para que se preparasse, porque teria que encontrar-se com seu Deus. Preste atenção. Ele foi admoestado para que se preparasse para se encontrar com o seu Deus. Olha bem, o que nós lemos, e vamos ver depois,
a passagem do rei Ezequias, para ver você o que aconteceu com o rei Ezequias depois que ele perdeu o reinado, a morte veio. Quem sofreu consequência foi seu filho Manassés, que quando começou o seu reinado, ele começou com 12 anos de idade, mas já começou na idolatria. Por quê? Porque o seu pai, ele não conseguiu a responsabilidade de deixar para o filho como um grande rei. Já começou o reinado tudo errado. Ele reinou 55 anos dessa maneira. Eu vou ler para você daqui a pouco. Então veja, agora Ezequias era um rei, um grande homem. Agora notaram o seu apelo na escritura? Onde está escrito, pastor? Notaram o apelo dele na escritura? Você vai encontrar em 2 Crônica 32, 20 até o 32. Você vai encontrar Isaías 38, do 1 até o 22. Isaías 39, do 1 a 8. Fazendo o quê? Aqui narra toda a morte, como aconteceu na vida do rei Ezequias. Por quê? O apelo do rei Ezequias foi que esse tumor que estava matando ele, o profeta Isaías visitou ele acamado, e o profeta Isaías foi com uma voz: assim diz o Senhor. Ali você vai encontrar no Isaías 38 narrando isso. Você vai encontrar que o profeta Isaías foi lá com assim diz o Senhor, dizendo para ele: assim diz o Senhor, tu vais morrer. O apelo do rei Ezequias foi esse. Não dá para ele olhar para o meu reinado e ver que eu fui abençoar, e ver que eu prosperei, e ele me dá mais 15 anos. O profeta Lombrana diz aqui: Senhor, te rogo que me consideres. Eu tenho andado diante de ti com um coração íntegro. Agora, que testemunho é esse tremendo? Com coração íntegro. Mesmo a morte foi pronunciada sobre o homem, Deus mudou o seu propósito sobre ele. Deus mudou. Deus ia matar o rei Ezequias. O apelo do rei, a consideração do rei, ele pediu 15 anos. Porém, eu quero que você preste atenção nisso aqui. A responsabilidade de pedir mais 15 anos era mais fácil aquele dia o Ezequias ter partido do que ele pedir mais 15 anos. Porque se você vê o que aconteceu nos 15 anos, e hoje acontece assim, as pessoas me procuram: pastor, eu quero me acertar nisso. É só aquele dia, daqui 3, 4 dias, está tudo de novo. A mesma pessoa está no mesmo erro de novo. Pastor, eu quero me acertar nisso. Daqui uns dias a pessoa está no mesmo enredo. É melhor que não se acerte do que brincar de se acertar com Deus. Por quê? Por que nós fizemos isso? O profeta narrou aqui: por falta de responsabilidade. Nós somos irresponsáveis e estamos brincando diante de Deus. Nós estamos brincando com a palavra de Deus. Nós estamos brincando de ser crente. Nós queremos nos autodominar. Pastor, eu sei que é errado fazer isso. Então por que você faz? Porque você não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Se você sabe que é errado e você faz, você não pode dizer que é um cristão, que é um filho de Deus. Por quê? Porque o cristão foge do erro. Embora que o erro vai atrás de você, mas você está sempre sendo tentado e sempre está acertando os erros. E acerta daqui, acerta dali, Deus deixa branco novamente. Porém, irmão, até quando nós vamos, como cristão, brincar com Deus que acerta e desacerta? Até quando Deus vai ficar com esse compromisso e essa responsabilidade de nos dar bênção após eu me acertar? Quantas vezes eu vou ter que vir no altar pedir misericórdia para Deus no mesmo erro, no mesmo problema? Sabe por quê? É porque eu não creio, o erro está dentro de mim. Porque se eu acreditasse que Deus naquele dia levaria o meu erro no esquecimento, eu não cairia no mesmo erro, mesmo sendo tentado. É verdade. Por quê? Porque eu acreditei que o meu pastor orou por mim, e aquilo foi limpo novamente. Então daí, não tem como eu lá novamente no erro. Estão entendendo, né? Amém.
Deixa eu mostrar para você ficar ciente. Eu quero trazer uma responsabilidade para nós todos. Não é nem para um nem para outro, é para todos nós. O que eu pregar, eu tenho que ir. O que cabe a mim, eu vou nesta noite. Como pastor também, eu vou orar por mim mesmo aqui nesta noite. Ou alguém orar por mim, porque isso é para nós todos. Eu não estou atirando coisinha para atingir você, outra. É o que Deus me deu. Está entendendo? Eu não posso contar com muitos daquele ministério e dizer assim, ó, fulano vai estar no culto, vou pregar para ele. Fulano vai estar no culto, vou pregar para ela. Eu não me importo com essas coisas, eu venho para pregar. A única coisa que eu mudo é quando tem visitante. A Jéssica está ali, mas ela está em casa. E a minha maneira de pregar é assim, eu não mudo. Agora, se tivesse uns 10 visitantes aqui, eu traria uma mensagem evangelística. Então não há por que eu fugir do assunto. É responsabilidade minha mostrar essas coisas para vocês. Está entendendo? Porque o que acontece? Vão ficando no ministério nunca, o ministério não cresce. As pessoas vão fazendo o que querem, vão dando mau testemunho, vão empulhando de sujeira aqui dentro, vão botando como entulho de sujeira e vão indo. E daí como é que fica? Quem é que limpa a sujeira depois? Só a mesma palavra para nos ajudar. Verdade. Só a mesma palavra. Isso aqui não é uma denominação. Então vamos voltar então. Vocês me dê tempo, eu não vou me demorar, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Essas escrituras que eu vou ler para você ficar ciente do que é que eu quero falar. Veja, porque Ezequias queria fazer algo, e Deus disse que Ele nos daria os seus desejos do coração. Deus faria isso por nós. E o tempo de Ezequias havia se acabado. Irmãos, foi Deus que falou que o tempo de Isaías acabou. Agora, por Deus dá para nós o desejo do nosso coração. Era o desejo do coração de Ezequias viver um pouco mais. Mas por Deus ele já levava aquele homem aquele dia. Porque foi Deus que falou na boca de Isaías: tu vai morrer. Agora, Deus concede o desejo dos nossos corações. E agora veja, ele tinha câncer. Porém, talvez esse câncer lhe apareceu, e Deus disse a Isaías, disse: vá e diga que vai morrer. Ezequias tinha algo que ele ainda queria fazer. Ele queria fazer algo ainda, o rei Ezequias. Vocês estão prestando atenção em mim? Amém? Então veja bem. Agora Ezequias estando enfermo com este tumor, não era por casualidade ou casualidade. Deus enviou Isaías ali e lhe disse que ordenasse o quê? O que é ordenar? Ordenasse sua casa. Por quê? Porque a casa do rei Ezequias estava desordenada, estava fora de ordem. As coisas não iam bem. As coisas estavam de mal a pior dentro da casa desse rei. E Deus olhou para a casa desse rei e disse: coloque em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Agora, Ezequias chorou e disse: Deus, eu tenho andado diante de ti com o coração perfeito. Agora, não quer dizer que estava com o coração perfeito. Você pode amar a Deus, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante e às vezes ter falta de responsabilidade. O que faltou para o rei Ezequias? Ele tinha tudo, mas ele ficou sem responsabilidade para algumas coisas no seu ministério, que era do seu reinado. E Deus disse assim, ele disse para Deus: eu tenho andado diante de ti com um coração perfeito, eu te rogo que prolongues minha vida por causa de uma boa causa, Deus. Deus disse ao profeta, disse: regresse e diga. Agora, não é estranho, diz o profeta, que Ezequias era o maior homem da terra. Ezequias era um rei, um homem de Deus. Ele foi um grande rei. Se ele pôde suplicar aquilo diante de Deus, e Deus não repreendeu por isso, eu tenho caminhado diante de ti, Senhor, com um coração perfeito. Isso que diz o profeta é muito bem.
E Deus não disse: não, Ezequias, não vou te ouvir. Mas ele admitiu que ele havia feito. Ouviu Ezequias: eu vou prolongar sim tua vida um pouco mais, e vou conceder tua petição. Veja, porque ele havia sido um homem justo, ele havia sido um grande rei. Então veja bem, eu quero mostrar para você que nesses 15 anos que Deus prolongou a vida do rei Ezequias, uma das visitas que ele teve no seu reinado foi os babilônicos. E você sabe o que aconteceu? Você vai encontrar o que eu estou pregando para você. Você vai encontrar na segunda crônica. Você vai encontrar. Vamos ver se é a segunda crônica aqui. É a segunda crônica. Você vai encontrar. Não, Isaías 30 e 39. Não vai ser no 38. Vamos pegar o 39 que é mais fácil. Você vai ver o que aconteceu nesses 15 anos do rei Ezequias. Eu vou ler para você no 39, onde narra essa situação. Eu vou ler para você entender. Olha o que está escrito agora. Deus deu 15 anos a mais para ele. Deus cumpriu com o compromisso dele, está entendendo? Amém. Deus cumpriu. Eu vou te dar mais 15 anos, porque Deus sempre cumpre o seu compromisso. Eu vou te dar mais 15 anos. Só que nesses 15 anos era para ele acertar as coisas na casa dele. Esse 15 anos era para ele tomar a palavra de Deus, o reinado dele, e se firmar, porque Deus prolongou, porque era para um bom propósito. Era para ele seguir como ele estava antes. Mas o que aconteceu? Naquele tempo enviou Merodade de Baladã, filho de Baladã, rei, olha só, de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que ele tinha compadecido. Ezequias se alegrou com eles. Agora veja bem, ele lhes disse, ou lhe mostrou, vamos dizer assim, aqui está, lhe mostrou. Ele mostrou que a casa, para que ele mostrou? Ele mostrou a casa de seu tesouro para os babilônicos. Olha o que eu preguei, eu acho que foi domingo aqui. Você vai lembrar que eu disse assim, ó, não procure pessoas que não for de confiança, que não for da igreja, não procure parente para desabafar coisa da igreja, para desabafar isso para fulano, desabafar aquilo para Beltrano, aquilo vai ser um isso, aquilo vai ser um câncer, aquilo vai te atrapalhar. Olha aqui, nesses 15 anos, o que o rei Ezequias permitiu, que os babilônicos fossem lá na casa do rei, na casa do reinado dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou os babilônicos, mostrou a casa do tesouro, olha bem, mostrou a casa do tesouro, a prata, mostrou o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto ele achava no seu tesouro. Coisas nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ele mostrou tudo. Olha bem, os babilônicos já sabiam tudo da vida do Ezequias. Nesses 15 anos, eles já sabiam de tudo. Agora, foi para o propósito que ele se acertou? Foi? Será que foi um bom propósito? A palavra que o rei deu, ele tinha responsabilidade de cumprir o compromisso com Deus, mas ele cumpriu? Quantos Ezequias tem no nosso meio? Eu não sei. Que não querem cumprir seus compromissos e suas responsabilidades. Se acertam e ficam piores depois. Foi o caso de Ezequias. Se acertou, pediu 15 anos mais, Deus curou aquela ferida, deu 15 anos, acerta, regressa para casa, põe tua vida em ordem. Não fez não. Ele não fez. Vamos narrando aqui. Então ele mostrou tudo. Então veio o profeta. Olha bem. Veio o profeta Isaías, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi aqueles homens disseram? O que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim de Babilônia. Quem está lendo, acompanhando aí? Está acompanhando? De Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Que foi que viram em tua casa, Ezequias?
O que eles viram em tua casa? Isaías 39, verso 4. Diz que ele, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de mostrar a eles. Agora, ó o profeta: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos agora. Olha bem a dureza, olha bem o profeta falando de novo. Já tinha visitado em Isaías 38, até aqui no 39, deu 15 anos do seu reinado. Olha bem, nesse tempo, olha quantas coisas ele fez, quantas festinhas, né? Quantos convidados ilustres ele teve. As pessoas já sabiam tudo da vida do rei Ezequias. Agora vejam só. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram, isso é, os que ganharam os teus pais até o dia de hoje, porque a maior parte da riqueza era herança. Os pais de Ezequias adquiriram, era herança, era riqueza. Vejam só, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Quem foi visitar Ezequias? Não foi o babilônico? Não foi o rei da Babilônia? Agora viu onde vai parar o tesouro de Ezequias agora? Vai tudo para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Quer dizer, está perdendo tudo agora. Irmão, jovem, cuidado para não perder o teu dom, viu? Viu, moças, irmãs que cantam, cuidado para não perder isso aí. Tem responsabilidade de ensaiar teus hinos, orar em cima dos hinos, chorar. Não vir só apresentar o hino para a igreja, mas apresentar para Deus. Amém. Tem responsabilidade, porque você pode perder tudo. Se não tem responsabilidade, porque for colocado na tua mão, você pode perder tudo. Você fica assim, ó, não estou com vontade de fazer mais nada. Não é tu, não é tu mais. É que Deus te abandonou. É que Deus te abandonou pela dureza, pelas coisas que fizeram. E Deus não trata com burro, com teimoso. Deus trata com filho, obediente à palavra de Deus. Amém. Então observa aqui, ó. Agora vê uma coisa que eu quero mostrar que me chamou a atenção, foi a família dele. Olha aqui. Então disse Isaías essas palavras: agora, e até teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Complicado, né? Um rei gerar filho, a Babilônia tomar, cortar o crepúsculo, tirar a parte do homem, agora servem agora como eunuco. Por quê? Porque o pai, desordenado, pediu 15 anos para colocar os filhos em ordem, colocar o reinado em ordem. Ele foi ter o quê? Ele foi ter visitas. Por isso que eu digo, irmão, a visita não segura ninguém em casa. Se chegar a visita na minha casa no dia de culto, eu digo para a visita: fica aí, que eu vou para a casa de Deus. Daqui 2 horas eu retorno. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Deus e uma responsabilidade. Amém. Com Deus. Aleluia. E tu viu o que a visita ilustre fez no reinado do rei Ezequias? Verdade. Tu viu por que as pessoas não te visitam em horário de culto? Preste atenção nisso. Tu viu o que eles vão ver no dia de culto? Vão dizer que tu é fraca, vão dizer que tu não vai no culto para atender eles, vão zombar, eles vão embora, ficam uma folia porque ficaram desprotegidos, o anjo do Senhor veio no culto, tudo pode acontecer. Por quê? Porque aquele, eu não deixei mãe, eu não deixei pai. Jesus disse: aquele que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa filho, não deixa parente por amor a mim, não é digno de mim. Foi uma visita babilônica, mas olha aqui o que aconteceu. E até os teus filhos que procedem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais:
por haverá paz e verdade em meus dias, ficou assim? Haverá paz? Como? Ainda mesmo assim, ele não desfez a palavra de Deus naquilo que foi corrigido. Porque Deus não só é aquilo que ele ama. Deus amava os reis aqui. Eu quando prego, é meio chamo a atenção, sou um pouco rude, porque eu sei o Espírito está rodeando. Não é para atingir você, não é para mandar você embora. Não é porque estou bravo com você, é porque eu vejo o Espírito que está te tirando fora do ministério, tirando fora da palavra, e você não vê, porque o rei Ezequias ficou cego. E você pode ficar cego também. Alguém pode te cegar, que não sou eu. Eu prego a palavra de abrir os olhos, abrir o entendimento. Está entendendo? Meu filho está saindo para ir para a aula, não é nada não, tá? Presta atenção em mim aqui. Vejam só. Nas quarta-feiras ficou bem complicado, né? Tem um bem desfalcado, né, na quarta-feira, né? Um está na escola, outro está na escola, outro está na escola, outro está no curso, outro está na... Bem desfalcado, mas não podemos mudar esse horário, né? Não permanecer assim. Veja então, vamos lá. Vamos nos concentrar aqui. Então vejam o que o profeta narrou e o que o profeta falou sobre Ezequias, sobre esta parte que ele mostra o rei Ezequias. Então você vai ver que todas essas coisas, irmãos, não é estranho, diz o profeta. Não é estranho. Eu acho estranho. O profeta achou estranho, porque ele era um homem de Deus. Agora, se você ler, eu vou ler para você, não preciso você ler. Eu quero ler aqui a morte dele, a trágica morte do rei Ezequias. Vamos ver se eu acho aqui. 2 Crônicas 32 fala da morte do rei Ezequias. Vamos ver se é aqui. Eu sou meio ruim para guardar versículo, mas vamos ver se é aqui. Justamente esta narração aqui, se você pegar 2 Crônica 32 verso 20, ela é bem mais completa, esta narração, do que aquela que eu li do profeta Isaías, aonde diz aqui, ó: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amon, oraram contra isto e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os líderes dos capitões no arraial do rei da Síria, envergonhado voltou à sua terra. E entrando na casa de seus deuses, alguns dos seus próprios filhos o mataram à minha espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaquerib, que era o rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. Agora veja bem, aqui ele estava ainda nativa, né? Depois você vai ver que ele prospera, e muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Aqui ele estava ainda, né? Então naqueles dias adoeceu mortalmente, orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe foram feito. Olha bem, Deus ouviu, mas ele não correspondeu ao benefício que lhe foram feito, porque o seu coração se exaltou por isso. Veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, e ele e os habitantes de Jerusalém, e grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então depois ele enriquece, você vai ver, ele enriquece lá no 27. Ele teve riquezas, glória, abundância, teve armazém, edificou cidade. Também o mesmo Ezequias tapou mananciais superiores de água, e foi indo. Lá no 31, contudo, no tocante aos seus embaixadores, fez tudo isso. Mas quando aos demais atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e Israel. Então dormiu Ezequias com seus pais,
e o sepulcro, no mais alto dos sepulcros, os filhos de Davi e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras de sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui, passou o tempo, ele morreu, 15 anos depois, partiu, não cumpriu o requisito que Deus colocou para ele, não teve responsabilidade de assumir seu compromisso. Muito bem, esse é o rei Ezequias. Falamos já bastante, tem outras partes ali que fala dele, mas vamos concluindo aqui. Então, se você ler agora, onde nós vimos aqui essas passagens, você lê em casa, você guarda esse versículo em casa, você vai entender muito mais lendo esse versículo, que é 2 Crônica 32, verso 20 a 32, Isaías 38, do 1 ao 22, Isaías 39, do 1 até o 8. Então veja, vamos lá. Veja então que Ezequias perdeu tudo para a Babilônia, por ter o quê? Mostrado que ele não tinha responsabilidade. Encerramos aqui Ezequias. Agora lá no Novo Testamento, nós vamos falar rapidamente, tem pouco tempo agora, de um casal, certo? De um casal. Nós vamos falar de Maria e de José. José, ele representa compromisso, e Maria representa responsabilidade. Está entendendo? Os dois andam juntos, eu falei. Agora está aqui, um com compromisso, o outro com responsabilidade. Por quê, pastor? Nós vamos ver por quê, numa pequena mensagem e muito grande, intitulada Reprovação por causa da palavra, mostrando este quadro: compromisso, José, e responsabilidade. Nós vamos ver por quê. Por quê? Porque uma virgem conceberá. Agora, José tinha compromisso com aquilo. José sabia que ela era uma virgem. Presta atenção. Depois que a palavra foi escrita, houve um anjo falando com eles, vindicando ou manifestando a própria palavra que foi escrita, o que ia acontecer. Agora, pense: o Espírito Santo, diz o profeta, desceu à terra. Ele nunca falou com toda a congregação, ele falou com eles, os dois, José e Maria. Compromisso e responsabilidade. Agora, José olhou com compromisso que o anjo visitasse. Isso é, José olhou, e antes que o anjo visitasse, ele disse: bem, eu amo a minha esposa, minha futura esposa, eu tenho compromisso com ela, porém eu sou um homem justo. Olha bem, eu não posso me casar com uma mulher como aquela. Por quê? Porque ele estava agora com um processo que ele soube que antes de casar com Maria, ela estava grávida, e ele se ofendeu muito com ela. Agora, o compromisso dele foi, o profeta disse, e o anjo do Senhor lhe apareceu num sonho e disse para José: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria como tua esposa, pois o que nela tem sido gerado é do Espírito Santo. Agora, José teve um conforto. Que compromisso é este? Ele teve um conforto. E Maria, em seu caminho para o poço, sendo uma responsável, porque estava nos seus atos, ela estava dando conta dos seus atos, ela agora estava grávida, ela ouviu a palavra do anjo, agora ela estava com responsabilidade dentro dela. Isso é, ela foi até o poço, era uma pequena virgem, com cerca de 17 anos, ou 18 anos, casada já com um homem que havia sido casado, porém Maria tinha responsabilidade ainda. Com 18 anos, já tinha responsabilidade. Amém. É nisso que eu me apego, é nisso que eu vejo. Por isso que eu ensino você, jovem, moça, tenha idade, mas que tenha responsabilidade. Amém. Você sabia o que Maria viu em José?
falta muito para os moços dos dias de hoje, que foi caráter. Maria viu o caráter de José, que era um homem de 45 anos, e ela tinha 18 anos. E o profeta disse: porque muitos jovens de hoje, não digo todos, muitos, presta atenção, muitos, se você é responsável, amém, mas muitos dos jovens de hoje não têm o que José tem. Com 45 anos de idade, responsabilidade, caráter. Sim, porque ele tinha 4 filhos, um homem já velho. Ela o amava e não sabia. Agora, ele o amava também. Vê? Ela estava indo para o poço para pegar um pouco de água e estava estudando as coisas. Ela estava pensando nas escrituras naquela hora, sem dúvida. Então uma luz brilhou a ela. Quando aquela luz brilhou, ali estava de pé o anjo. O anjo só visita quem tem responsabilidade. Amém. Só quem tem compromisso. Amém. Sendo ela uma mulher de compromisso, como deve ter se sentido ela? Você já pensou naquilo? Nós gostaríamos de saber se ela se sentiu assustada como... Veja, o anjo disse: salve Maria, significa Pai. Presta atenção no que eu vou dizer: bendita és tu entre todas essas mulheres, pois encontraste graça com Deus. Vai conceder um filho, não conhecendo o homem, porém vais ter um filho, e sua prima Isabel, sendo velha, também concederá um filho, e estes sinais serão feitos. Agora, que quadro nós formamos aqui, né? Lá estava o compromisso de José. Agora José disse: eu estou compromissado com ela, ela é minha esposa. Agora esse caso aqui foi levado para o pastor dele, o rabino. Ele era o rabino, o pastor dele naquele tempo não era pastor, era rabino, era um sacerdote. Foi levado o caso, porque dias depois ele iria se casar, mas ela estava grávida agora. Então levaram o caso para o pastor, para o rabino. O rabino aplicou a lei. Olha bem, a responsabilidade do rabino naquele tempo era aplicar a lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Onde é que estava? Na lei de Moisés. Quando José, porque o sacerdote não ouvia as mulheres, eram os homens, então foi José, foi lá e contou o caso para ele. Ó, eu vou casar com ela, mas ela está grávida. O que o senhor me diz? Tu sabe, José, que na lei ela deve ser apedrejada. Como José tinha um compromisso com ela, a Bíblia diz que ele não queria infamar ela, deixou secretamente, evitando a morte por lei. Por quê? Porque a graça estava dentro dela, e a graça não poderia matar ela. A graça veio dela, ela tirou a graça. A graça tirou aquela punição da lei, que era a graça estava dentro dela. Então vê, era o cumprimento do compromisso e da responsabilidade agora de carregar a palavra, que a palavra estava sobre ela. Irmão, você e eu temos um compromisso de carregar a palavra dentro de nós. A palavra de Deus, onde eu for, eu tenho responsabilidade com Deus, porque eu sou cristão. Aleluia. E Maria, no poço, depois da sua gravidez, que a barriguinha já aumentou, ela tinha prazer, diz na mensagem de esperança de Maria, de dizer que estava grávida do Salvador. Ela estava girando a palavra estava dentro dela, ela estava cumprindo o que o anjo disse para ela. Ela tinha responsabilidade agora de estar ali, guardando aquela palavra, com testemunho, com alegria, e você não encontra ela triste, mas não, feliz da vida. Por quê? Porque o Salvador estava dentro dela. Que coisa, né? Nós não precisamos ir muito longe disso aqui, porque aqui fala coisas que eu já aprendi há poucos dias, sobre uma boa visita, rompendo essa indiferença. Mas eu coloquei aqui José tendo compromisso com Maria e Maria sendo responsável por aceitar a José. Na leitura que nós vemos, para encerrar, você vai ver Jesus sendo convidado para uma festa, e você vai ver que esse convite partiu de um mensageiro. Jesus é compromisso, o mensageiro é responsabilidade. Olha bem, qual é a responsabilidade desse moço?
era a responsabilidade de avisar, procurar Jesus e dizer que seu patrão, o fariseu, aquele que queria, o Simão, que queria uma festa, e a festa foi feita, e vamos convidar Jesus. Então ele chamou esse mensageiro, que era a pessoa responsável de levar o recado. Agora aquele moço saiu desesperado procurando Jesus. Então o Umbrana pregou a mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. E nessa mensagem, no comecinho, o profeta diz assim, foi no pôr do sol, quando nós vamos colocar isso aqui, devia ser quase o pôr do sol, que aquele mensageiro havia corrido o dia todo. Que responsabilidade, hein? Correu o dia todo atrás de Jesus, até encontrar. Isso dá um exemplo para qualquer um de nós. Correu o dia todo atrás de Jesus. Não é o dia todo atrás de moça, atrás de moço. Não é isso. É atrás de coisas erradas, atrás de mentira, é atrás de Jesus. A responsabilidade dele foi de atrás de Jesus. Foi o que foi entregado para ele: tu vai, encontre Jesus. E ele foi desesperado. E o profeta disse que aquele mensageiro havia corrido o dia todo, talvez 2 ou 3 dias. Ele estava tentando encontrá-lo. E ele desceu. Sabe qual é o lugar que ele foi? De Dan até Berseba. Sabe qual é a distância? Daqui a Florianópolis. 250 quilômetros de Dan a Berseba. A pé, correndo. 3 dias ele levou atrás de Jesus. 250 quilômetros andando atrás de Jesus. Nós não demos um passo às vezes atrás de Jesus. Agora, porque Jesus, seu ministério estava indo, falava aqui, falava ali, realizava os seus sinais e maravilhas, e todas as pessoas que reuniram, ele saía para algum outro lugar. Ele dizia: eu vou a outra cidade. Ele teve um tempo difícil. Talvez ele tivesse ido a Cafarnaum. E ele disse: olha, ele partiu daqui há 1 semana. Não sabemos exatamente para onde ele foi. Agora o mensageiro estava desesperado, que ele chegou em Cafarnaum e disse: faz 1 semana que Jesus saiu daqui. Estava desesperado, porque foi dada uma responsabilidade dele encontrar Jesus. Foi posto em mim também isso aqui. Eu busco Jesus todos os dias, toda hora, porque se eu não encontrar Jesus, eu fico desesperado também. Por isso que a hora você vai orar, você não consegue resposta de Deus. É para entrar em desespero. Deus quer saber se você tem desespero ainda. Deus quer saber se tem lágrima aí que pode derramar por ele ainda. Sentir a presença forte dele. Nós não sabemos exatamente por onde ele foi. Eu não sei se foi para outras partes. Agora ele estava cansado, seu cabelo estava molhado com suor, suas pernas estavam empoeiradas, mas ele tinha responsabilidade. Quando ele chegou na festa onde Jesus estava falando, e Jesus também estava cansado. Ele tinha falado o dia inteiro. Sua boca estava seca de tanto falar Jesus. E suas mãos começaram a aparecer trêmulas, seus olhos cansados. E quando o sol começava a se esconder, ele queria ver Jesus. Ele tinha uma mensagem para Jesus. Ele tinha um recado para Jesus. Jesus tinha 12 homens ao seu redor, os quais não tinham as pessoas afastadas de Jesus, porque eles simplesmente vinham para cima dele. As pessoas vinham, todos queriam lá. Então, diz o profeta: posso nós captar isso? Então descobrimos que nisto os homens de Jesus devem ter vindo, e digamos que veio um homem, um deles, Filipe. E Filipe talvez tenha dito algo assim: Senhor, tem um jovem companheiro, com certeza gostaríamos de te deixar ver o mestre, mas ele está tão cansado, nós apenas temos de vigiá-lo. Por quê? Porque ele está quase a cair. E nós temos estado em tantas reuniões e coisas assim, ultimamente, que até que eu sinto muito
nós não cremos ou nós não podemos atender você. Agora, rapaz, quer viajar 3 dias, foi a Cafarnaum, não encontrou, foi atrás de Jesus, encontrou ele num bando, um monte de pessoas, várias pessoas. Jesus estava tremendo de profeta, Jesus estava cansado, quase desmaiando. Então o discípulo, o porteiro da igreja que estava no culto, atendeu. Perguntou para aquele moço: olha, ele está tão cansado, ele vai encerrar o culto agora e vai para casa. O que eu quero falar com isso? O rapaz é responsabilidade de chegar até Jesus. Agora Jesus também tinha que cumprir o compromisso. Ele tinha que cumprir, o profeta pregou. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Agora tinha mais um. Lembre-se daquela viagem que o Branda fez para vários lugares e chegou cansado em casa e viu a casa dele cheia de carro, cheia de pessoas. Ele já tinha orado a noite toda, o outro dia, comeu um lanche ali no púlpito mesmo e continuou orando 8 dias sem parar. Ele disse que perdeu não sei quantos quilos. Depois ele chegou em casa e tinha mais no seu jardim, assim na frente, do lado, cheio de carro. E a esposa dele disse assim: ó, vamos dispensar todos. Vamos orar assim: não, eu orarei um por um também. Tinha mais de 100 e poucas pessoas na casa dele. Por quê? Porque ele queria cumprir os seus compromissos. Era o que Deus tinha dado para ele. Agora, aqui neste drama que nós estamos fazendo desse moço, ele tinha uma responsabilidade de